Há 2 semanas iniciamos uma conversa sobre o envelhecimento e o papel do idoso na sociedade. Hoje retomamos esse assunto, agora mostrando trabalhos realizados na Arquidiocese de Aracaju, para que a dignidade dos idosos esteja resguardada. Colocou na mão do homem, criada a sua imagem e semelhança, não é isso? Isso é importantíssimo que a gente tenha, não é? Que ou criança, ou ainda vida em desenvolvimento no ventre da mãe, ou jovem, adolescente, ou já pessoa formada, adulta, o velhinho, ou aquele que tem no palácio bonito, ou aquele que tem uma casa digna, ou que estão numa casa pobre, jogado na estrada, é pessoa humana, é gente. Não desprezes um ancião, pois alguns dentre nós também envelheceremos. Então tem que cuidar das pessoas. Essas pessoas, elas levam em si a marca de Deus. Jesus diz o seguinte: o que você faz ao outro, está fazendo a mim. O que fizeres ao menor dos meus é a mim. O que você faz ao homem largado na rua aí, ao drogado lá, não é? Ao que não tem casa, não é? Ao que não tem condição é a mim. Então a dignidade humana, ela nasce exatamente de um projeto de Deus que faz o homem sua imagem e semelhança, e com um destino eterno. Contudo, há também a realidade do abandono dos idosos. Quantas vezes se descartam os idosos com atitudes de abandono que são a verdadeira e própria eutanásia oculta? É o efeito da cultura do descarte, que tanto mal faz ao nosso mundo. Descartam-se as crianças, descartam-se os jovens porque não têm trabalho e descartam-se os idosos, sob o pretexto de manter um sistema econômico equilibrado, no centro do qual não está a pessoa humana, mas o dinheiro. Todos nós somos chamados a combater esta venenosa cultura do descarte. Os idosos chegam aqui geralmente ou encaminhados pelos seus familiares ou através de iniciativas do Ministério Público da pessoa idosa. Então, às vezes, o idoso está numa situação de abandono, convivendo às vezes até no seio familiar, mas em condições precárias, em condições de abandono, de violência. Então esse idoso tem que sair dessa situação e a instituição asilar é uma das alternativas para que o idoso possa continuar vivendo com um pouco mais de dignidade. Eu acho que nós precisamos de caminhar em 2 direções. A primeira é a educação. A educação é a base de tudo, né? Uma sociedade onde a educação é de qualidade e prepara as pessoas para a vida, né? É uma educação que vai ou deverá redundar num maior respeito pelas pessoas idosas. Isso é o que a gente precisa. O Brasil é um país onde a educação é ineficiente em todos os aspectos que você queira considerar a educação, infelizmente, né? Infelizmente. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que nós precisaríamos fazer é a própria igreja dar ainda mais ênfase a esse discurso da dignidade humana, vendo como foco, no caso, o idoso, né? Já que nós estamos saindo de uma sociedade jovem para nos tornarmos uma sociedade de idosos. Então, a própria igreja precisa repensar sua própria forma de agir e dar ênfase. A Igreja Católica é mais zelosa disso, claramente mais zelosa. Eu estou pensando muito no lado protestante, que é meio relaxado com relação a essas questões, né? Mas acho que essas 2 instituições, a religião e a igreja, a religião, a igreja e o Estado com a questão da educação, é fundamental para recuperar essa questão da dignidade. Mesmo que a gente pense que, cada um pense de forma diferente sobre a dignidade, suas origens, etc., etc., mas é dignidade, né? É a dignidade da pessoa. Isso precisa ser considerado. Não tem nenhum sentido se desprezar a dignidade do ser humano e, consequentemente, da pessoa idosa. As casas para idosos deveriam ser pulmões de humanidade no país,
no bairro, numa paróquia, deveriam ser santuários de humanidade, onde quem for velho e frágil seja curado e defendido como um irmão ou irmã mais velha. Faz tão bem ao encontro de um idoso. Olhar os nossos jovens, às vezes vemos-los apáticos e tristes. Vão encontrar um idoso e tornam-se alegres. Eu faço um convite de que venha conhecer a realidade dos nossos idosos. Porque às vezes, quando se é jovem, não pensa que vai envelhecer, que um dia vai chegar numa situação de dependência, que para sobreviver depende da colaboração, do carinho, da atenção de um terceiro, que pode ser um filho, um neto, um irmão, então alguém da família. E quando não se pensa nisso agora, pode ter consequências no futuro. Porque os idosos que aqui estão, eles jamais pensaram de terminar os seus dias numa instituição de longa permanência. O desejo do ser humano é viver em família. Ali onde ele cria os filhos, onde ele convive com os netos. Jamais ter que sair deste ambiente acolhedor, familiar, para viver com estranhos. Por mais bem tratado que seja, fica sempre uma marca, uma decepção no coração dessas pessoas. Então venha conhecer a realidade dos nossos idosos de hoje, até para tomar consciência de que o lugar do idoso não é primeiramente numa instituição asilar, mas é no lar. Olha, o que eu sei, que eu experimentei, visitei muitas vezes as enfermarias, pessoalmente a eles, não é? É aquilo que eu acabei de dizer no contexto, não é? Um ou outro, na sua idade e tal, além do bispo, acolhia a autoridade, né? Aí olhava, mas a maioria, não é? A maioria como realmente, não é? Aquela criança diante do pai e da mãe, aquele filho, não é? Diante do pai e da mãe, não é? Então, fico feliz quando você chega diante dele, cumprimenta, saúda, dá um abraço, não é? E salta alguma coisa do coração deles, nesse momento, não é? Tive várias vezes em festa, depois em visita mesmo, assim, não é? O que eu posso dizer, sempre eu experimentei a gratidão deles pelo SAMI, pelo cuidado que a instituição, em nome da igreja, no Espírito de Jesus da igreja, tinha para com eles. Isso eu experimentei muito. E em fatos pequenos, de um agradecimento, de um sorriso, de um abraço, de uma palavra que diziam, não é? De uma história que contavam, não é? De gente largada na rua, largada pela família, que agora encontrou uma família ali. Encontrou uma família, encontrou gente que cuidava. Imagina o SAMI. Você sabe que a direção do SAMI não ganha nada, trabalha gratuitamente, trabalha por amor a Jesus, ferindo exatamente na sua velhice, ferindo, né, na sua dignidade pela falta de cuidado, de carinho, de acompanhamento, de afeto, tudo isso, né? Trabalha para trazer alegria a Jesus. Eu já fazia parte de pastoral nas igrejas onde eu frequentava, e para mim era mais um trabalho pastoral. Eu sempre tive essa consciência de que pastoral é o cristão em ação. Então eu, já que ia tirar uma carga obrigatória, eu adotei uma carga voluntária. E estou aí nessa história há 26 anos e alguns meses. Há muita coisa, principalmente a remuneração, que é celestial, ok? E não deixa de ser um campo novo, porque eu nunca trabalhei com idoso. Eu era num clínico que trabalhava com uma massa, digamos, jovem, e passei a conviver com as dificuldades que o idoso tem. E um idoso moderno, que é esse idoso que está indo aos 90, aos 100 anos, que não era comum isso há uns anos atrás, né? Então isso agregou muito valor na minha atividade médica. Porque já é difícil para um idoso sair do seu lar, né? A gente vê assim, eu tenho uma avó mesmo que assim, ela tem uma dificuldade de sair da casa dela, porque ali é um cantinho dela, né? É onde ela se sente segura.
Quando a gente tem que tirá-la da casa dela para ir para uma festa ou para a casa de uma outra tia, ela já não se sente bem porque ela quer o cantinho dela. Então, o idoso tem muito isso, né? De estar na sua casa, no seu lar, ter uma grande dificuldade de se mudar. Então você percebe que tem uma grande dificuldade de se desfazer dos seus móveis, das suas coisas. Imagina quando ele tem que mudar para um ambiente que não é o seu, né? Para um ambiente que é estranho, que tem pessoas que ele não conhece. Então, assim, é importante também o que você falou de respeitar a privacidade, né? A gente vê que essas pessoas, elas deixam de ter a sua própria vontade, né? E passa a ter que obedecer às normas da instituição. Então são cuidados, são detalhes que quanto mais a gente trabalhar para a humanização desses lares, né, e respeitar as pessoas e ter um ambiente mais digno, vamos dizer assim, de se viver, né, eu acredito que vai ser muito mais saudável mentalmente e emocionalmente para essas pessoas. Então, na maioria das vezes, os idosos que vêm para a instituição, eles estão fragilizados, a maioria estão sofrendo algum tipo de violação de direitos, não estão sendo assistidos como deveriam ser. Não que as famílias não façam isso como deveria fazer, mas o problema é a condição financeira das famílias, o ambiente, às vezes os locais insalubres dificultam para que as pessoas possam proporcionar um ambiente tranquilo, favorável, para que um idoso possa se sentir bem acolhido e confortável. Né? Ótimo. Minha segunda casa. Eu morava ali na rua Eduardo Cruz. Mas depois foi tudo morrendo. Eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho que ele é médico, Dr. Roberto Cardoso. Ele é meu sobrinho, sabe? E ele vem sempre aqui. Eu tenho uma sobrinha, Ivanilde, que trabalha aqui no SAMA. Foi ela que me arrumou ali no artesanato, né? Eu trabalho ali. E ela toda vez ela vem aqui. Não, eu só tenho eles mesmo. Sobrinho, não sou casada, não tenho filho, não tenho neto. O homem é um ser social, entendeu? Às vezes eles estão até melhor aqui. Eu acho, apesar de não querer dizer para mim, mas eu acho que tem para determinada situação é melhor você estar aqui do que estar em casa. Eu conheço um caso aqui que fizeram um quartinho no fundo do quintal da casa e colocaram o idoso lá. E orgulhosamente disse, olha, eu fiz um apartamentinho para meu pai, ele aqui tem o banheirinho dele, tem a caminha dele, a mesinha para ele quiser escrever alguma coisa, a televisãozinha dele. E segregaram o velho lá no fundo do quintal, que ele não tem oportunidade nem de apreciar o convívio familiar. Do filho, da nora, dos netos, nada. E ele achando que fizeram um grande negócio, entendeu? Ou seja, tiraram ele do convívio social e nós somos sociais. Quando isso não acontece no seio familiar, claro, existem as instituições como o SAME para acolher esses idosos e mostrar a eles que ainda há condição de vida feliz, de vida digna, até o dia que Deus permitir. O SAME eu conheci desde menina. Quando eu vivia com os caminhoneiros, eles todos vinham trazer mercadoria na Sergipe Industrial, algodão. E aqui era um barracão de folha de coqueiro, onde os mendigos ficavam, tudo sentado aqui embaixo. E eu vivia com eles, quando eu chegava de viagem, eu estava com eles. Eu estava com eles, sabe? Eu dizia sempre para eles assim, dizia, quando eu ficar bem velha, que eu não puder trabalhar mais, eu venho morar aqui ainda. E hoje estou aqui porque encontrei uma família, seu Antônio e Dona Ione. Foi a família que Deus me deu. Trabalhava com caminhão. Eu viajava desde pequena, nasci já dentro do caminhão, dos caminhões dos meus pais, que morreram na Serra do 12, em Santa Catarina. O caminhão caiu na ribanceira. Eu fui atirada, assim, não sabe como, no barranco,
E me encontraram lá, os caminhoneiros. Não vi, não sei como são meus pais. Quem me encontrou foi os carreteiros mesmo que vinham atrás, nos caminhões deles, e viram assim. Eles já me conheciam, sabiam, foi eles que fizeram eu nascer e tudo, ajudaram no parto da minha mãe. Aí eles viram, pararam quase em cima de mim. Aí pronto, aí tomaram conta de mim, me criava, eu fiquei de um caminhão no outro, assim. Eu já fui lá no... eu sou do Rio, né? Então, lá no Rio, fui telefonista, muitos anos. Depois eu fui ser manicure. Manicure também. E de manicure vem pra cá. Que minha irmã casou, minha mãe também ficou assim. Aí nós viemos pra cá, sabe? Estou muito segura aqui, sabe? Muito bom. As pessoas muito boas, sabe? Muito bom. Não sei porquê. Eu gosto muito da Dona Ione e do seu Antônio, eles são muito bons para mim. A diretoria não ganha um centavo, e essa mesma diretoria, um dos diretores, por exemplo, não é? É aposentado, gerente de banco, aposentado, tinha negócio, fechou o seu negócio para cuidar dos idosos. Na hora que a igreja precisou, eu conversei com ele, ele fechou, não pedi para fechar o negócio dele não, mas ele, para se dar mais a Deus, dando-se ao pobre necessitado, que é o idoso, ele fechou o negócio dele e foi para lá com a esposa dele. E até hoje está. Já tinha um grupo, ele aumentou o grupo, então vale a pena a gente dar vida por Deus, cuidando dos outros. A vida tem um sentido extraordinário. E vale a pena, não é? Às vezes sair do nosso egoísmo, sair do nosso desejo só de, como se diz, aproveitar a vida, não é? Aproveitar a vida é usar também os seus talentos para que o outro tenha alegria, tenha condição de vida, tenha paz, não é? Tenha saúde, não é? Tenha verdadeiramente um caminho para que a sua dignidade seja vivida, não é? O homem é um ser social e sem esse convívio ele vai viver mal. E vai apressar a morte, né? Tanto que tem alguns aqui que estão socialmente melhor vivendo do que viviam em casa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar dos nossos idosos, né? Ter mais respeito por eles. Por exemplo, se você é um neto, neta, né? Dê atenção ao seu avô, à sua avó, converse com eles, né? Converse com os parentes mais velhos, com os vizinhos, ouça-os, né? Dê tempo a eles, isso é muito importante, abrace-os, porque o ser humano precisa dessas coisas, né? Isso é o máximo que a gente pode fazer por uma pessoa, é dar um abraço. É algo bastante significativo. Não é só o que deva se fazer, mas é o que muitas vezes, porque às vezes a pessoa tem alguma assistência, tem recursos, é bem tratado, relativamente bem tratado, mas afetivamente é distante, né? Então a gente precisa ter cuidado sobre essa dimensão. Quem tem seus idosos, pais, tios, etc., algum idoso próximo, mostrar carinho, conversar, principalmente os mais jovens precisam ter esse tipo de cuidado. A gente tira aquele idoso daquele momento onde ele está passando por dificuldades, né, por não estar tomando medicação na hora certa, não tem o alimento na hora certa, porque as pessoas precisam trabalhar, às vezes o corre-corre do dia a dia não dá possibilidade da pessoa dar uma atenção maior, fazer uma fisioterapia contínua, que o idoso necessita por conta da mobilidade que vai sendo reduzida, por conta do AVC, dessas coisas. Às vezes o dia a dia das pessoas não dá para que eles possam prestar um atendimento, né, que o idoso necessita. Então isso causa, né, no idoso um isolamento social, né, uma falta de um olhar, mas que possa ele estar inserido nas ações, porque o idoso por si só ele já vai tendo aquele isolamento de ficar ali naquele quarto por conta da mobilidade, por conta do familiar que passa o dia trabalhando. Então a tendência é realmente ficar sozinho, né? E aí a gente trabalha muito isso, né, para que ele seja inserido, né, nas ações do dia a dia, para que eles
possam estar participando das coisas que acontecem na instituição, sendo o idoso realmente protagonista do que ele merece, do que ele deve ser, né? Por ter vivido tanto tempo, né, trabalhado tanto, então é justo que o idoso tenha uma vida mais tranquila, né, mais saudável. E a instituição, na verdade, proporciona isso, né? O objetivo da instituição é melhorar a qualidade de vida do idoso, né? E o principal fator para o idoso é a saúde, né? Todo idoso, se a gente for conversar, ele diz, eu quero minha saúde, quero poder fazer isso. Então a gente tem o objetivo de realmente melhorar essa qualidade de vida do idoso e tentar inserir esse idoso nas ações do dia a dia, nas festas, no São João, Dia das Mães, né? Dentro da igreja, na missa, com a adoração, fazer com que ele se sinta, né, a pessoa que ele sempre foi, ativo, participativo, né, sendo autor da sua própria história. Eu fui gerada e nascida e criada dentro do caminhão. Nunca tive casa, morava assim, no mundo. Nunca ouvi falar que eu tenho parente. Nunca ouvi falar. Já passava em televisão e tudo para ver se me encontrava algum parente meu, mas eles são para mim meus pais e tudo. Tudo que eu tenho assim, que eu aprendi tudo muito com eles. É muito bonito o trabalho do SAM, muito bonito mesmo, é uma consumação como aquela de Jesus por amor. Imagine isso que é gasto de remédio, médicos, funcionários para cuidar, luz, porque o governo nesse sentido não está nem aí. Quem devia cuidar mesmo, não está nem aí. O que exige, É 24 horas, né? Ir atrás de recursos. Aí são chás, são festas, são almoços, são jantas, muitas vezes, que às vezes tem o êxito, às vezes o êxito é muito pequeno, não é? Porque no fim do mês, durante o cuidado do mês, tem que cuidar do doente. Ele tem que ter a comida, tem que ter o lar, tem que ter o bem-estar, tem que ter, afinal de contas, os cuidados, os médicos, tudo isso, né? E no final do mês você tem que pagar os funcionários. Você tem que pagar a água, a luz, tem a parte motora também de tudo aquilo lá, entendeu? Ela morou 20 anos, né, na rua, e o engraçado é que quando ela veio para a instituição, a pergunta que ela fez é se ela ia tomar banho de chuveiro, né? E então depois do banho do chuveiro ela ficou aqui na instituição, porque ela na rua não tomava banho de chuveiro, né? Tomava banho de balde. Mas ela dorme muito pouco, ela dorme durante o dia, porque como à noite, por conta da violência dos vândalos, então ela não dormia à noite. Então o hábito dela é realmente noturno, né? Ela, depois que a mãe morreu, ela ficou com problema de depressão e aí passou a viver na rua, na Marquês de Vanese, 20 anos, né? Então, uma pessoa que é acostumada a viver na rua, para viver dentro da instituição, não consegue realmente se desvencilhar do que vivia na rua, né? Que era tudo muito à vontade, muito solto. E para chegar dentro da instituição, com hora de comer, de fazer fisioterapia, de tomar banho, então tem pessoas que não conseguem realmente se adaptar. Por mais esforço que se faça, há realmente um apego no que viveu. Então, até hoje, se você conversar com ela, ela vai dizer, eu quero ir embora, quero ir para minha casa, porque eu não sou cão sem dono, né? É o que ela fala sempre, de querer sair e viver à vontade. Como cristãos e como cidadãos, somos chamados a imaginar, com fantasia e sapiência, os caminhos para enfrentar este desafio. Um povo que não guarda os avós e não os trata bem é um povo que não tem futuro. Por que não tem futuro? Porque perde a memória e se separa das próprias raízes. Tem o convívio social, mas não é pleno. E quando vê uma pessoa que não é daqui, é um simples voluntário, vai trazer a cidade para perto dele, as coisas do mundo para perto dele, é isso que eles querem. Que vão ter atualizado. E no meio dos velhos eles acham que não tem essa chance. Entendeu? Venha, você que está me ouvindo, pode vir. Tire um dia, meia hora, 1 hora, 2 horas, da tarde ou da manhã, venha conversar. Só isso já é muita coisa. Vai ajudar extraordinariamente a cada um desses velhos que estão aqui. É idoso sim, mas tem que estar inserido em tudo. Preciso estar
conversando, contribuindo. O idoso tem muitas histórias, muitas experiências que a gente só faz enriquecer a nossa própria história. Estando no dia a dia com o idoso, a gente só faz adquirir conhecimentos. A instituição está aberta à visitação pública todos os dias, de 14 às 16h30. Venha conhecer, faça uma visita, converse com os nossos idosos. Muitos gostam de conversar, de ouvir. Alguns têm muitas histórias para contar e que só nos enriquece. Quem sabe, a partir desse diálogo, também nós possamos mudar a nossa mentalidade acerca da pessoa da terceira idade, na terceira idade. Talvez dependa de nós também um pouquinho mais de atenção, de carinho e de amor para com o idoso que está ao nosso lado, na nossa casa. Como se estivesse cuidando de Deus, de Jesus na pessoa, porque a pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Isso é fé. E a fé vale mais para o cuidado do outro do que o interesse profissional. A família que eu tenho é eles. Seu Antônio e Dona Ilda. CançãoNovaPlay.com. Assine já!